sou a Juliane Schneider, represento a Global Food e mais uma vez, para mais uma aula, eu estou aqui na Escola de Charcutaria Curato com o Navarro. Eu sou o Navarro, sejam bem-vindos a mais uma aula. É um prazer receber a Juliane aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, trata de segurança do alimento e ela vai dar aqui umas instruções bastante importantes para a gente. Uhum. Então a gente vai falar sobre as culturas, a importância do uso das culturas para fazer os produtos carnes, principalmente o salame e a copa, né? Sim. Tem muita gente, Ju, dentro do mercado de charcutaria artesanal que não sabe que o salame precisa ser fermentado, né? Ou talvez desconhece o processo de fermentação. Então, eu acho legal você falar um pouquinho, primeiro, uma dúvida de todo mundo, né? Por que antigamente não se usava cultura? Porque antigamente não vendia-se isso aqui, né? Exatamente. Lá atrás, estamos falando de 500 anos atrás, não existiam as culturas. Exatamente. E por que dava certo sem a cultura naquela época e hoje não funciona mais? Isso. São muitos os fatores de por que talvez hoje fazer uma massada sem cultura é mais difícil de obter um produto bom e como a gente gostaria de ter com o mesmo perfil de sabor que a gente espera de um salame e de uma copa. Há muitos anos atrás, vamos considerar ali uns 60 anos atrás, o suíno ele vivia muito mais tempo do que vive hoje, né? Sim. Ele tinha muito menos tratamento médico, ou seja, era bem menos medicado. E a carne tinha menos água, eu acho que até a seleção genética era bem diferente. Consequentemente, a flora positiva da carne de um animal de 60, 70 anos atrás era muito mais rica do que a flora natural de um animal de hoje. Sim. E isso influencia muito, porque o que você está adicionando na sua massada? São bactérias positivas, que é para compensar essa flora que hoje não é tão positiva quanto era no passado. O animal era criado solto, Exatamente. né? A alimentação era diferente, era tudo diferente, né? Hoje eu acho que tem data para tudo. Tem data para o nascimento do animal, tem data para a morte do animal. Né? Sim. Tudo é muito escalonado. E isso interferiu muito na flora positiva, né? Então, você adicionar as bactérias hoje numa massada, você consegue obter um produto com o mesmo perfil de sabor, né, que seria possível fazer com uma carne de um animal mais vivido. O que eu queria também colocar aqui, Ju, é a importância na questão de segurança do alimento, né? Porque a gente sabe que quando a gente aplica a cultura, faz a fermentação, a gente baixa o nível de pH, aumenta a acidez e isso daí vai destruir várias bactérias ruins, né, do mal. Exatamente. O fato de você adicionar bactérias conhecidas dentro da massada, ela toma como se ela fosse uma colônia mais forte e ela domina e acaba inibindo o desenvolvimento de outros micro-organismos indesejáveis, por exemplo, como Listeria, Salmonella. Ela acaba criando uma flora não favorável para esses micro-organismos que acabam ficando em menor quantidade e não se desenvolvem. Então é uma bioproteção, é uma segurança alimentar você adicionar a cultura na massada. Nós podemos dizer que, assim, é imprescindível o uso disso aí hoje para o cara ter a segurança necessária para fazer um alimento que não vai intoxicar ninguém. Exatamente, né? Ainda mais quando você faz na sua casa, que você não cria o animal, que você acaba comprando a carne, né, num açougue. Então, para você conseguir comer com tranquilidade, vale a pena você investir na cultura. Até porque é um produto também que não passa por tratamento térmico, né? Assim, Exatamente. A gente não vai aquecer o produto para eliminar algum tipo de bactéria. Ele passa do estado cru para o fermentado, depois para o seco, não é isso? Isso, exatamente. E usando uma cultura, a gente tem diversos tipos de culturas diferentes para diferentes tipos de produtos, né? Tem uma cultura que é só a base de Staphylococcus chilosus ou só a base de Staphylococcus carnosus, em que ela não promove a curva de acidificação, porém outras culturas que são culturas capazes de fazer uma curva de acidificação mais rápida, de média velocidade ou mais lenta, que você consegue controlar com o pH. No final da curva,
você vai ver a coesividade da massa e a gente pode avaliar o pH, estando entre 5,2 e 5,3, que é um pH seguro, a gente já pode seguir para maturação, né? A cultura já fez basicamente o serviço dela, né? Então, nessa aula, a gente vai apresentar para vocês como manusear a cultura, como diluir a cultura na água. Isso, eu até queria fazer uma observação, Ju, porque é o seguinte, eu tô há 10 anos nesse mercado, né? E a gente, no início, era muito difícil ter acesso a um envelope, né? O que acontece é que a indústria grande, né? Uma indústria como a de vocês fornece para outras grandes indústrias, né? Então era praticamente impossível a gente que faz pouca quantidade chegar e falar assim, eu quero um envelope só, né? Assim, não havia possibilidade de vender, a gente não tinha possibilidade de importar, porque isso é organismo vivo e a Anvisa não deixa, quer dizer, a gente ficava sem opção, né? E aí, meu agradecimento aqui para a Global Food, porque olhou para esse mercado de charcutaria artesanal. Vocês começaram a fornecer as culturas para a gente, né? Embora ainda para diluição de 100 quilos de maçada. E agora eu tive a grata surpresa de saber que vocês vão fazer um envelope menor. Que é justamente dedicado para o nosso público aqui, o nosso universo de charcutaria artesanal, é isso mesmo, exatamente, né? Para que o charcuteiro artesanal possa usar um envelope inteiro e ter certeza de que ele vai ter todos os benefícios. Então, é muito simples, você pega um envelope, corta aqui. Aí, eu gosto de usar um frasco de rosca, tá? Aqui, na verdade, você vai usar a quantidade de água que for mais fácil para a sua produção, né? Normalmente aqui a gente vai colocar uns 400 ml de água. É sempre água e depois o fermento, ou é o fermento ou a água, ou tanto faz? Tanto faz. Eu normalmente faço sempre primeiro a água, mas contanto que esteja diluído... Vai diluir do mesmo jeito? Vai diluir do mesmo jeito. Tá. Aí a gente passa para cá, dá uma homogeneizada e, por exemplo, se o envelope que você usou foi para 50 quilos de massa, você pode usar metade na primeira amassada fazendo 25 quilos, deixou ali descansando, não tem problema. Na segunda etapa, nas mais 25 quilos, você usa o restante. Sim. E acho que uma medida de 200 ml de água é fácil de você manusear e incorporar na massa. Sim, sim. Né? É importante, então, essa diluição do envelope inteiro, né? Isso. Porque se você... Primeiro que assim, né? Se a gente pegar isso aqui, abrir... e não souber manusear direito, né? Que você agora vai enfiar uma colher aqui dentro, sabe lá se a colher tá limpa ou suja, né? É importante a gente não tocar isso aqui, né? E ele pode estar não utilizando o 100% de eficácia do produto se ele fizer esse fracionamento do pó. Exatamente, fracionar o pó é arriscado por causa disso. Você pode pegar uma alíquota e nessa alíquota da colherada não vem a quantidade de cultura referente ao que você vai precisar usar. Sim. Aí o que acontece? Eu vou fazer apenas 10 quilos, né? Vai sobrar cultura aqui. Eu descarto ou posso congelar isso e usar depois? A gente nunca fez a parte congelada, mas eu acredito que você pode me responder isso fazendo seu teste. Tá bom. Provavelmente vai ter uma perda aí de eficácia, né? Se perder a atividade fazendo isso, na verdade, aqui a gente tem como se fosse 10 elevado a 11 unidades formadoras de colônias do micro-organismo. Se perder um pouquinho de atividade ali, não acho que seria uma grande deficiência para o charcuteiro artesanal. Legal. Obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima. Obrigada.